Sabe aquela história que te prende do começo ao fim? Pode ser um filmaço de Hollywood ou até um discurso que te convence de alguma coisa. Por trás de tudo isso, quase sempre, tem uma forma. Um tipo de segredo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Qual é a estrutura que faz uma história ser tão cativante? Então qual é o segredo, afinal? Muita gente acha que é puro talento, né? Mas a verdade é que existe uma estrutura, um método, que pode ser aprendido. E quando a gente domina esse método, aí sim a gente consegue criar histórias que emocionam e conectam com as pessoas do jeito que a gente quer. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, vamos dar uma olhada nessa fórmula secreta. Depois, vamos mergulhar nos 3 pilares de qualquer boa história, entender o que são as 2 jornadas do herói. E claro, vamos ver os gatilhos emocionais que Hollywood usa e como a gente pode começar a criar nossa própria história com tudo isso. E essa estrutura toda não saiu do nada, viu? Ela vem de um cara chamado Michael Hodge, que é tipo um dos maiores consultores de roteiro de Hollywood. Sabe quando um filme te faz chorar ou vibrar? Pois é, ele é o cara que os diretores chamam para garantir que o impacto emocional seja o máximo possível. E o objetivo aqui vai além de só contar uma historinha legal. A grande sacada é usar essa estrutura para criar uma conexão tão forte que a pessoa que está ouvindo tem aqueles momentos de ahá, sabe? Aqueles cliques que fazem a mente se abrir para novas ideias, para uma nova perspectiva. Pode parecer complexo, mas no fundo, toda história poderosa, não importa o tamanho dela, seja um comercial de 1 minuto ou um filme de 2 horas, ela sempre se apoia em 3 pilares. 3 elementos bem simples e fundamentais. O primeiro pilar, claro, é o personagem. Toda história que se preze precisa de um herói ou uma heroína. Alguém que a gente olhe e se conecte, com quem a gente se importe. É por essa pessoa que vamos torcer durante toda a jornada. Depois do personagem vem o segundo pilar, o desejo. O que essa pessoa quer. Esse desejo é o combustível da história. É o que move tudo pra frente. Pode ser conquistar alguma coisa, tipo amor ou sucesso, ou fugir de algo, como um perigo ou uma grande perda. E agora, o terceiro pilar, que é talvez o mais importante de todos, o conflito. E aqui tá o pulo do gato. A emoção da história não vem do que o herói quer, mas sim do que o impede de conseguir. Sem obstáculos, sem dificuldade, a história fica sem graça. Não tem emoção. O conflito é o que gera tudo. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece. Chapeuzinho Vermelho. Personagem? A Chapeuzinho. Desejo? Levar a cesta para a vovó. Conflito? O lobo mau no meio do caminho. É simples, direto e funciona. E o mais legal é que essa lógica de personagem, desejo e conflito está no DNA de praticamente toda a grande história que a gente conhece. Certo. Então já entendemos os 3 pilares. Agora a coisa fica ainda mais interessante. Pensa assim, toda a grande história não tem só uma jornada, mas sim 2 acontecendo ao mesmo tempo, como se fossem 2 trilhos de um trem. De um lado a gente tem a jornada da conquista. É a jornada externa, o que a gente vê. É o objetivo visível, a linha de chegada, o troféu. É o que o herói quer. Do outro lado, e essa é a parte mais profunda, tem a jornada da transformação. Essa é a jornada interna, a mudança que acontece por dentro. É sobre quem o herói se torna. E essa, no final das contas, é a história de verdade. Vamos pegar o filme Carros, para entender isso na prática. A jornada da conquista do Relâmpago McQueen é super clara, né? Ele quer ganhar a Copa Pistão. É isso que ele busca, é o objetivo que move a trama toda. Só que, enquanto ele persegue esse troféu, tem outra coisa acontecendo por dentro. Essa é a jornada da transformação dele. Ele começa como um piloto arrogante e egoísta e, aos poucos, se transforma em alguém que valoriza a amizade e a integridade. Essa é a verdadeira mudança. E aí vem um momento genial do filme. No final, quando ele está prestes a ganhar, ele abre mão da vitória, ele abre mão da jornada da conquista para ajudar um amigo. É nesse momento que ele diz, é apenas uma taça vazia. Pronto. A transformação está completa. A jornada interna foi mais importante que a externa. Beleza, então já vimos que a emoção nasce do conflito. E Hollywood, que entende muito disso, não deixa esse conflito acontecer de qualquer jeito. Existe um roteiro, um padrão de 5 etapas, 5 gatilhos emocionais que eles usam para construir a tensão e nos deixar grudados na tela. E essa sequência é quase um mapa. Primeiro, surge uma nova oportunidade, algo que tira o personagem da rotina.
Isso leva a uma mudança de planos, onde o desejo vira um objetivo claro. Depois vem o ponto sem retorno, aquele momento em que não dá mais para voltar atrás. Aí, claro, vem o grande reverso, quando tudo parece perdido. E por fim, o clímax, a batalha final onde tudo se resolve. Pensa bem, essa estrutura está em todo lugar. Ok, já dissecamos como Hollywood faz. Mas e nós? Como é que dá para usar essa estrutura toda para contar nossas próprias histórias? Para tornar nossas mensagens mais impactantes? A primeira pergunta a se fazer é: qual é a sua história de fundação? Pense no momento da vida, uma experiência que tenha te transformado, que mudou sua perspectiva. Todo mundo tem uma. Essa é a matéria-prima para uma grande história pessoal. E para começar a construir essa história, o roteiro é aquele que a gente já conhece. Personagem, comece com você mesmo. Desejo, o que você queria muito alcançar naquela época. E o conflito, qual foi o grande obstáculo que apareceu no seu caminho. Só com essas 3 respostas, a espinha dorsal da sua narrativa já está montada. Porque, no fim das contas, essa estrutura não serve só para fazer filme. É uma ferramenta poderosa de comunicação. É sobre criar conexão, gerar confiança e, principalmente, provocar aquelas epifanias, aquelas mudanças de percepção em quem está ouvindo, seja qual for a mensagem. Então, para fechar, a grande lição é esta, e vale a pena guardar. A emoção não vem do desejo, vem do conflito. Se a gente quer mover as pessoas, contar uma história que realmente marque, o foco não pode ser só no final feliz. Tem que ser na jornada, nos obstáculos, na luta. Porque é ali, no meio do conflito, que a história ganha vida de verdade.